Na data de ontem, dia 27 de março de 2022, domingo, o mundo jurídico repercutiu muito acerca de uma decisão judicial de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a respeito de uma liminar concedida numa representação ajuizada pelo Diretório Nacional do Partido Liberal, o PL, contra a empresa Lollapalooza Eventos, por suposta prática de propaganda eleitoral irregular. Foi dito na representação do Partido Liberal, o PL, que no dia 25 de março de 2022, as cantoras Marina e Pablo Vittar realizaram manifestações políticas em suas respectivas apresentações no evento Lollapalooza, na cidade de São Paulo, evento realizado no Autódromo de Interlagos e que contou com a presença de milhares de pessoas. Na representação, o PL diz ainda que durante seu show, a artista Pablo Vittar ergueu uma toalha de banho com a foto do pré-candidato ao cargo de presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o que configura propaganda eleitoral antecipada, e que a cantora internacional Marina incidiu em propaganda eleitoral antecipada na modalidade negativa, quando incita os presentes a proferirem palavras de baixo calão contra o pré-candidato filiado à legenda representante, Jair Bolsonaro, notadamente quando a cantora diz que está cansada dessa energia. Diz ainda a representação que a manifestação política, em mais de um show, é um absoluto desabono ao presidente da República e pré-candidato, enquanto seria escancarada propaganda antecipada em favor de Lula, pois o ato é um verdadeiro showmício, sendo indiferente se o evento foi custeado pelo candidato ou se o mesmo esteve presente no ato. Na decisão, o ministro do TSE, Raul Araújo, diz que a Constituição assegura que é livre a manifestação. E diz ainda que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Diz ainda o ministro na decisão que o evento musical Lollapalooza não possui caráter político-eleitoral e acontece no Brasil desde 2012, de modo que neste ano está sendo realizada mais uma edição. No entanto, em sua decisão, o ministro diz que seu entendimento é que a manifestação exteriorizada pelas artistas durante participação no evento, tal qual descrita na representação, caracteriza propaganda político-eleitoral. E continua dizendo que, embora seja assegurada a todo cidadão manifestar seu apreço ou a sua antipatia por qualquer agente público ou até mesmo um possível candidato, a garantia não parece contemplar a manifestação retratada, pois as artistas estariam fazendo clara propaganda eleitoral em benefício de possível candidato ao cargo de presidente da República, em detrimento de outro possível candidato, em flagrante desconformidade com o disposto na legislação eleitoral, que veda, nessa época, propaganda de cunho político-partidário em referência ao pleito que se avizinha. O ministro do TSE fundamentou ainda sua decisão no artigo 36 da Lei das Eleições, que diz: a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Por isto, foi determinada, em sede de decisão liminar, a proibição de manifestação de propaganda eleitoral ostensiva e extemporânea em favor de qualquer candidato ou partido político por parte dos músicos e grupos musicais que se apresentem no festival, sob pena de multa de R$50 mil por cada ato de descumprimento. Pessoal, esta é a síntese da decisão. A celeuma que foi criada neste caso é porque é sabido que ainda não se iniciou o período de propaganda eleitoral e, no entanto, a lei permite que qualquer cidadão possa se expressar, manifestar ou enaltecer publicamente as qualidades de qualquer candidato ou pré-candidato, seja em ambiente público ou privado, sem caracterizar crime, ainda mais quando não há pedido expresso de voto, o que é o caso citado por ambas as artistas. Por conta disso, muitos juristas, artistas, pensadores e muitos populares passaram a interpretar a decisão do TSE como uma forma de censura, situação que não mais se coaduna com o sistema democrático em que vivemos hoje. O próprio presidente do TSE, ministro Edson Fachin, anunciou na imprensa que o caso dessa decisão será levado oportunamente ao plenário da Corte para ser decidido por todos os ministros, uma vez que a decisão repercutiu muito em todo o país e merece sim ser analisada por todos os ministros daquela Corte. No meu entender, essa decisão será cassada e não deve prevalecer
Porque a Lei das Eleições, a Lei 9.504, diz o seguinte, artigo 36, a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Esse foi o artigo em que o ministro do TSE se fundamentou. No entanto, o artigo seguinte, o artigo 36A, não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva um pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e aos seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Outro detalhe abordado na ação também é que o Lollapalooza estaria se transformando em um verdadeiro showmício. Ela é inverídica, pois se viu pela imprensa que os frequentadores foram para ver seus artistas e ídolos preferidos, depois de terem ficado cerca de 2 anos completamente confinados por conta da pandemia. Por conta disso, entendo que a decisão será reformada, até porque está consagrado no artigo 5º da Constituição Federal o seguinte, inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O inciso 9º do artigo 5º da Constituição Federal diz o seguinte, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. E no artigo 220 da nossa Constituição é dito que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observando o disposto nessa Constituição Federal. No parágrafo 2º do artigo 220, diz que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Assim, entendo que não há base legal para ser sustentada a decisão liminar do TSE. Pessoal, gostaram do tema? Convido você a se inscrever no nosso canal, caso seja novo por aqui, e também a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, para que o YouTube recomende para mais pessoas e principalmente que possamos pensar o assunto e refletir sobre uma forma de buscarmos ter um país melhor. Até mais!